Pessoal, e antes da gente seguir aqui com o nosso próximo convidado, eu quero pedir para você que está nos assistindo pelo YouTube, deixar aí o seu joinha para que o nosso sinal alcance, chegue cada vez mais longe, alcance cada vez mais pessoas, tá bom? E você também que pode, quer ajudar a fortalecer o nosso trabalho, fique membro da TVT no YouTube, contribuindo com uma quantia pequena de apenas R$ 7,99 por mês. Saiba que a sua assinatura, ela ajuda aqui a gente a manter esse projeto de comunicação democrático, tá bom? E agora sim a gente vai chamar, então, na verdade, a gente vai falar sobre o lançamento da Frente São Paulo pela Vida, que foi lançada ontem aqui em São Paulo com o objetivo de defender o adiamento imediato da revisão do Plano Diretor Estratégico. O movimento ele conta com o apoio de 375 entidades e organizações que também reivindicam aí a construção e a implementação democráticas de uma agenda emergencial para superar os efeitos da pandemia da Covid-19 em São Paulo. E para a gente saber detalhes sobre esses trabalhos que serão realizados pela Frente São Paulo pela Vida, a gente conversa agora com o Igor Pantoja, ele que é assessor de mobilidade da Rede Nossa São Paulo. Oi, Igor, tudo bem? Boa tarde, Tá Nahama. me Tudo ouvindo bem? bem? Sim, Ótimo. estamos. Igor, então já vamos começar a falar sobre o lançamento. Ontem, 375 entidades e organizações lançaram a Frente São Paulo pela Vida. Em que momento, Igor, vocês identificaram aí a necessidade de se unir para pedir o adiamento da revisão do Plano Diretor Estratégico? Eu quero aproveitar também aqui já nessa pergunta para você fazer um balanço de como foi esse evento ontem de lançamento da frente, Igor. Então, essa frente ela é composta, enfim, por uma série de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, e reuniu nesse manifesto, né, mais de 400 assinaturas de instituições, de diferentes instituições na cidade de São Paulo, reivindicando aí o adiamento das discussões do processo de revisão do plano diretor, que está marcado para ser realizado em 2021, de acordo com a legislação aprovada em 2014. Isso não significa que o plano diretor ele vai parar de valer esse ano, né? Na verdade, a vigência dele vai até 2029. Então, essa revisão intermediária, ela é uma revisão para você corrigir aquilo que couber dentro do plano diretor, que é a legislação mestre, vamos dizer assim, do planejamento urbano da cidade e do desenvolvimento da cidade como um todo, né? Então, ela não tem a ver só com capacidade construtiva, com onde se pode ou não construir na cidade, mas também ela fala muito de desenvolvimento econômico, né? Ela tem a ver com diferentes dinâmicas que não só com a construção civil, como muita gente às vezes pensa. Então esse evento foi, enfim, foi um evento virtual. A gente teve mais ou menos 150 pessoas aí participando, né, desse encontro. É um lançamento, né, como se diz, como o próprio nome diz, é só o início, na verdade, de uma mobilização que a gente está realizando e que pretende né, que se pretende dar continuidade através de plenárias regionais, de outras plenárias, para que, de fato, as discussões que a gente, né, que a cidade privilegia nesse momento, sejam as discussões voltadas para recuperação da cidade, né, dos efeitos da pandemia, pensar aí um pouco quais são as ações emergenciais que a cidade merece nesse momento, e não necessariamente fazer esse processo de revisão em um momento em que não é possível a gente ter a participação social da maneira como ela sempre é feita nesses processos relacionados ao plano diretor, de maneira presencial, né? A gente sabe que São Paulo tem menos de 25% da população com acesso estável à internet, né? Então, muita gente ficaria de fora de uma discussão que é fundamental para o futuro da cidade, caso ela seja realizada por meio virtual, né? A prefeitura diz que pode ser, eventualmente, se a situação sanitária permitir, feitas reuniões presenciais, mas isso vai ficar muito a critério, no limite da própria prefeitura, né, de realizar ou não. Então a gente prefere que, num momento em que de fato haja uma segurança sanitária, esse processo seja feito de maneira presencial, assim como historicamente é feito nesses processos de revisão do plano diretor, e como determina a legislação, né, a própria legislação, o Estatuto da Cidade determina que qualquer mudança na legislação referente ao planejamento urbano das cidades seja feito com participação social efetiva da população. E a gente entende que esses processos virtuais eles não são adequados para garantir essa participação efetiva. Agora, Igor, ao que consta, a prefeitura começou esse processo já sem
a discussão, sem o diálogo com a população, sem a devida, na verdade, participação da população. E vieram com um modelo já pronto de discussão. É isso, aqui para que está essas discussões neste momento, Igor? A prefeitura apresentou não é exatamente uma proposta, né? Ela apresentou um calendário, né, uma metodologia para essas discussões sem passar pelos espaços participativos mínimos para se falar de legislação urbana, que é, por exemplo, o Conselho, né, Municipal de Política Urbana, que teve uma audiência na semana passada, na qual o governo apresentou isso ali formalmente para eles, mas já tem um site estruturado, já foram feitas, inclusive, contratações de consultorias, né, para desenvolver, para fazer essa análise do plano diretor. Então, uma série de passos já foram dados sem ter sido previamente acordado com a sociedade civil, que é o maior interessado, de fato, nesse processo de revisão, né? Então, a gente tem esse questionamento. A sociedade civil já tinha feito uma carta inicial, né, se colocando aí à disposição para o diálogo, colocando alguns espaços mínimos de consulta pública para que esse processo avançasse, para que esse processo de revisão pudesse avançar de maneira dialogada, mas isso não foi respondido pela prefeitura, e aí a frente, na verdade, só ganhou força, e aí das 120, 130 assinaturas que a gente tinha inicialmente, a gente passou para um manifesto com 400 assinaturas, né? De instituições, né? Não são nem assinaturas individuais, são instituições que estão apoiando esse processo de revisão nesse momento. Então, esse processo sim foi iniciado sem ser de uma maneira dialogada aí com a sociedade civil, sim. Agora, Igor, se a prefeitura avançar com esse processo, mesmo com as entidades representantes da sociedade civil, dizendo que nós não estamos no momento apropriado para essa discussão, fica evidente que o poder público tem pressa com essa revisão. Quem se beneficia, Igor, de um processo feito assim a toque de caixa em meio aí ao agravamento da pandemia do coronavírus? É um risco grande, né, de que a prefeitura queira fazer isso de maneira atropelada, sem o necessário diálogo amplo com a sociedade civil, sem escutar essa demanda que a gente está apresentando, né? E aí, enfim, obviamente a gente tem a possibilidade de pensar ações judiciais, né, ações que de fato busquem garantir esse direito à ampla participação social no processo de revisão de uma legislação urbana, como determina o Estatuto da Cidade, mas também acho que outras mobilizações que vão no sentido de criar uma agenda, né, positiva de quais são as ações emergenciais que a cidade precisa nesse momento. Então isso é uma das coisas que a gente está trabalhando em conjunto com essas organizações que estão participando da Frente São Paulo pela Vida, e claro que a gente espera avançar nesse diálogo com a prefeitura. A gente sabe que é um momento delicado, né, por conta do estado de saúde do prefeito, está licenciado, já que a gente agora está com o vice-prefeito no exercício do cargo, né, de chefe da administração municipal, mas isso, na verdade, é mais um motivo para que essa discussão não seja feita de maneira atropelada, né? A gestão municipal está vivendo um momento delicado, e eu acho que é importante a gente também respeitar um pouco esse momento e não colocar na pauta assuntos tão centrais para a cidade, como é o plano diretor, sem a gente ter uma clareza aí de como que a gente vai seguir em relação à gestão pública municipal, né? Então, é isso. Acho que o âmbito jurídico é essa possibilidade mais efetiva, né, de garantia de direitos, mas também a gente acredita muito na mobilização social que tende a crescer a partir desse manifesto que foi lançado ontem. Agora, Igor, além de batalhar para que a revisão do plano diretor ele seja adiado, as entidades também reivindicam a construção de uma agenda para superar os efeitos da pandemia da Covid-19. Na sua avaliação, quais medidas deveriam ser tomadas de forma emergencial pelo poder público para amenizar neste momento o sofrimento da população? A gente tem uma série de propostas que ainda vão ser aprofundadas, né? Exatamente como é um processo participativo e de diálogo com a sociedade civil, a gente ainda está trabalhando na ampliação dessa agenda, mas, por exemplo, a questão da habitação, né? A questão da segurança alimentar, que o Silvio acabou de mencionar também. A gente tem uma população de rua em São Paulo, né? População vivendo nas ruas da cidade,
em pelo menos 30 mil pessoas, que foi o que disse o último censo, mas a gente sabe que esse número provavelmente é muito defasado, porque a gente sabe que a pandemia aumentou muito o número de pessoas vivendo nas ruas, o que traz a questão da insegurança alimentar, traz, né, obviamente, a falta de uma habitação de qualidade para essas pessoas, né, que não tem ali um teto para viver e ter uma condição de vida digna, entre outros temas, mas acho que principalmente a questão da segurança alimentar e da moradia são problemas gravíssimos nesse contexto de pandemia, né? Então, acho que são apenas alguns temas, são necessidades urgentes, mas essa agenda, na verdade, ela ainda está sendo construída com várias organizações da sociedade civil e vai ser ampliada nesse processo de mobilização da Frente São Paulo pela Vida. Mas, Igor, se o plano, se passar esse processo de revisão, a previsão é que o plano diretor chegue à dos Vereadores em dezembro para a sua avaliação e aprovação. Como é que está o diálogo de vocês, da Frente São Paulo pela Vida, agora com o Poder Legislativo Municipal? A Câmara é um lugar muito diverso, né? Vários espectros políticos ali. Então, a gente tem tido um diálogo com alguns vereadores da Comissão de Política Urbana, outros vereadores interessados que participam de outras comissões também têm procurado a gente para apoiar a campanha, e a gente pretende ampliar esse diálogo para, enfim, o maior conjunto ali de vereadores possível, né? Porque não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, não importa muito o espectro político em que você esteja, se você, de fato, tem um compromisso democrático de estimular o diálogo com a sociedade, né? Então, a gente tem recebido muito apoio, sim, de diversos mandatos, de diversos vereadores, né? Inicialmente, de alguns vereadores que participam da Comissão de Política Urbana, mas a gente quer, sim, ampliar isso para fazer essa questão ser amplamente debatida na Câmara, né? Para que não seja simplesmente uma coisa que venha já muito direcionada para um determinado conjunto de interesses, né? Então, a gente teme muito que o peso, por exemplo, que o mercado imobiliário, né, as empresas de construção civil tiveram no financiamento eleitoral, né, na última eleição, a gente teme que essas empresas sejam sobre-representadas, vamos dizer assim, ali na Câmara Municipal, né? Então, a gente precisa fazer esse diálogo muito de perto ali com os vereadores para tentar sensibilizá-los também para a importância de manter esse diálogo com a sociedade. E não só ouvir um lado da moeda, né? Que é o lado das empresas de construção que, obviamente, querem ampliar ali a sua área de atuação, a sua lucratividade, etc. Tá certo, Igor. Muito obrigada pela sua participação e até a semana que vem, né? Muito obrigado, Nahama. Até semana que vem. Nós conversamos aqui com o Igor Pantoja, assessor de mobilidade da Rede Nossa São Paulo.